Bom dia, Tatiana. Bom dia, Tudo tudo bem? bom, Rayane? Tudo ótimo, e com você? Graças a Deus, tudo bem. Eu quero, primeiramente, te agradecer muito por você estar hoje aqui falando comigo. Estou muito feliz. Obrigada pela sua participação aqui. E assim, eu queria que você pudesse se apresentar, falar um pouquinho quem você é e o que você Uhum. faz. Primeiro, eu também quero agradecer, porque falar de gagueira é falar de uma paixão para mim. Eu trabalho com gagueira desde que me formei, há 14 anos, e só trabalho com gagueira. Então, tenho esse privilégio de atender uma área que sou apaixonada. Eu sou Tatiana Cavalcante, sou fonoaudióloga especializada em fluência. Me formei em 2007 em fonoaudiologia pela Universidade Católica de Pernambuco. Logo a seguir, ingressei no mestrado em Ciências da Linguagem, pesquisando sobre gagueira. E atualmente faço doutorado aqui em Lisboa, na linha de pesquisa de psicolinguística, né, na área de linguística também. E a minha tese é para fazer uma análise da palavras gaguejadas por crianças falantes do português europeu e do português brasileiro. Eu vou fazer essa comparação, embora por ser a mesma língua, mas temos diferenças, né, tanto da variedade do português europeu e português brasileiro, e quero ver se essa diferença poderá fazer alguma diferença também no processo de terapia ou no processo de avaliação dessas crianças. Nossa, que bacana, muito É, interessante. E assim, para quem não sabe muito sobre esse tema, o que é a gagueira e como podemos tratá-la? então, a gagueira é um assunto muito controverso ainda, né? E eu acho que é o que mais me faz ser apaixonada por esse assunto, porque primeiro a gente ainda não tem qual é a causa exata da gagueira. Então, o que se tem são várias abordagens que pesquisam a gagueira. Então, tem uma abordagem neurológica, que é muito forte, né, que acredita que é um problema mesmo neurológico, cerebral, que faz com que as pessoas que gaguejam tenham esse problema no ritmo da fala. Tem um componente genético, né, como se fosse uma causa hereditária, mas que também é algo que está para ser comprovado. E tem a linha que eu trabalho, que é uma linha que acredita que a gagueira ela não é um problema neurológico nem um problema hereditário, mas que é um problema de linguagem. É um distúrbio de linguagem que acontece na infância, quando a criança está aprendendo a falar, e aí ela passa por aquela fase que a gente chama de gagueira natural, ou gagueira fisiológica, que é muito comum, né, as crianças passarem. Nessa fase, tem muita chance, 80% de chance da criança passar por essa fase e não continuar gaguejando na adolescência ou na idade adulta, né? Mas esses 20% é o que nos preocupa. Então, é por isso que a gente atualmente trabalha com uma criança desde muito cedo. Antigamente, a criança, os pais, quando vinham para o fonoaudiólogo com o filho iniciando a gaguejar por volta dos 3 anos, esses pais eram orientados, né, pela gente, e a criança ficava em observação, passados 6 meses voltava, mas atualmente não. Atualmente a gente já, pelo menos é a minha abordagem, né, como fonoaudióloga, essa família ela já é acolhida, porque a gagueira, para que ela aconteça, a criança ela tem que perceber que está gaguejando. Então, muitos pais, quando percebem que a criança está a gaguejar, já começa a ficar angustiado, já começa a ficar ansioso. Será que o meu filho vai virar um adulto que gagueja? Ou será que essa gagueira vai passar? E aí, estando em terapia, né, tanto a família, porque na gagueira infantil a família tem que estar muito presente, como a criança também, né? E aí é interessante porque, como os pais muitas vezes não sabem o que é que está acontecendo, por que o filho começou a gaguejar, começam a mostrar para a criança que tem algo de diferente na fala dela.
Ou seja, pede para ela ficar calma, pede para ela respirar, pede para ela falar devagar. Tudo isso, obviamente, na intenção de ajudar, mas que não ajuda, porque aquilo que era inconsciente, que a criança não percebia, porque a criança só está falando da forma como ela sabe falar. Então, para ela não tem nada de errado. Mas a partir do momento que ela vem falar comigo e eu paro e falo, fique calma, respire, pense antes de falar, já começa a mostrar que tem algo de diferente na fala dela. E aquilo que até então não era observado, começa a ser observado e valorizado. Porque o que é que a criança vai pensar? Ué, toda vez quando eu falo, a forma da minha fala não é aceita. Né? Ao invés dos pais perceberem que o que importa é o conteúdo da fala e não a forma como a criança está falando, é valorizado mais a forma. E como a criança percebe que a fala dela não está sendo aceita, a gagueira ela começa a se desenvolver. Então, quando a criança já percebe que tem algo de estranho na fala dela, já não está mais na fase da gagueira natural. Já é uma gagueira instalada, é o que a gente chama de gagueira de desenvolvimento. Por quê? Porque já vai gerar um sofrimento na criança. Ela já vai evitar falar, ela vai ficar com vergonha de falar, ela vai achar que toda vez que for falar, a fala dela vai ser interrompida, né, com esses discursos. E isso vai gerando nela uma imagem de mal-falante. Né? É alguém que não tem segurança pela sua capacidade de fala e que não é aceita pela forma de falar. E é interessante os pais perceberem, Rayane, que isso acontece, a gagueira natural acontece, porque é algo mesmo natural do processo de aquisição de linguagem oral. Porque imagina, é uma fase que é uma explosão para a criança. É muita coisa para a criança administrar naquele tempo. Ela tem que procurar uma palavra dentro de um vocabulário que ainda é muito restrito. Ela tem que organizar o pensamento para depois aquele pensamento virar fala. Ela tem que organizar a estrutura da frase para poder falar. Às vezes nós, adultos, nos embaralhamos quando vamos falar, não é? Às vezes esquecemos palavras e fazemos é, a gente faz isso o tempo inteiro, que são hesitações, que também são disfluências. E eu costumo falar muito para os pais dos meus pacientes, vejam que aquilo é um processo natural que a criança está passando, né? E que provavelmente vai passar. Se a gente não chama atenção para aquilo, vai passar. Então, vamos prestar atenção e valorizar o conteúdo do que ela tem para nos dizer e não a forma como ela fala, né? E você perguntou também com relação ao tratamento. Com relação ao tratamento, eu acredito que o tratamento da gagueira seja mais ou menos dividido em duas abordagens. Uma abordagem que é controle de gagueira, né, na tentativa de controlar os sintomas da gagueira. E quais são esses sintomas? São as hesitações, são as repetições, são os bloqueios, são prolongamentos. Então, é ensinado para essa pessoa que gagueja técnicas para ela fazer para diminuir esses sintomas, né? Para diminuir o que é externo na fala dela. Ou seja, técnicas de suavização. Então, aquelas pessoas que fazem muito bloqueios, né? Ensinado técnicas de suavizar, para falar mais suavemente, reduzir a velocidade de fala, enfim, algumas técnicas que vão ajudar dependendo dos sintomas que aquela pessoa gagueja, visto que ninguém gagueja de forma igual, né? Cada gagueira é única. Então, tem uma pessoa que tem muitas travas, muitos bloqueios, no M, por exemplo, no som do M, que é bilabial, como faz uma pessoa ter muita dificuldade no som do T, que a gente chama que é língua dental, que é a ponta da língua lá em cima. Então, cada pessoa vai ter uma forma diferente de gaguejar. E uma outra abordagem, que é a que eu trabalho, que a intenção não é controlar a gagueira, mas é exatamente o contrário. É deixar que a fala flua. Por quê? Porque se você parar para pensar, a pessoa que gagueja, o que mais faz quando se entende como pessoa que gagueja é tentar controlar a gagueira. Não é? É tentar não gaguejar. Então, se controlar a gagueira funcionasse,
A pessoa não deveria estar mais gaguejando. Fazer a pessoa controlar, pensar na gagueira o tempo inteiro, é deixar a pessoa imersa na própria gagueira. E imagina, eu tenho uma apresentação de trabalho, vou fazer uma palestra. E dentro daquela palestra eu tenho que me concentrar no conteúdo, eu tenho que me concentrar na fala e eu tenho que lembrar das técnicas para usar que a Fome me ensinou, que eu tenho que suavizar quando eu for falar aquela palavra. E ainda assim administrar a minha atenção, né? O emocional. Porque falar em público é uma coisa difícil para qualquer pessoa, independente de gaguejar ou não. Né? Foi feita uma pesquisa que falar em público é o maior medo das pessoas, está acima do medo da morte. Caramba, Então, isso eu não sabia. sim, então falar em público é muito difícil. E se a gente colocar na posição da pessoa que gagueja, é muito mais difícil ainda. E a outra perspectiva, né, da gagueira, que é a abordagem que eu trabalho, é propor exatamente o contrário. Fazer com que a pessoa que gagueja não pense nesse controle de fala. Utilize a fala como algo... Entenda a gagueira como algo espontâneo, né? Como algo que é natural para a fala dela. Então, a proposta em que eu trabalho é fazer a pessoa entender o funcionamento da gagueira e ressignificar o que é gagueira. Porque a gente aprende ao longo do tempo de que gaguejar é errado, de que gaguejar é feio, de que a pessoa não pode gaguejar. Mas se você parar para pensar, não existe uma pessoa que seja 100% fluente. Não tem uma fala 100% fluente. Essa ideia de 100% de fluência é um mito. Então, a gagueira, ela é constituída, a disfluência, ela é constituída na linguagem, no próprio discurso do falante. Então, vai acontecer, em certos momentos, que a pessoa vai desfluir e está tudo bem se desfluir. Só que o que é que acontece? Na ideia da pessoa que gagueja, como ela já enxerga a gagueira como algo errado, automaticamente, quando ela percebe que gaguejou, o que é que ela vai fazer? Ela vai tentar não gaguejar, né? Tentar não gaguejar é controlar uma atividade que é espontânea, como a fala. A fala é uma atividade espontânea, logo eu não consigo controlar. A fala é como andar, né? Eu costumo usar muito essa comparação. Quando a gente anda, a gente pode tropeçar, a gente pode cair e tá tudo bem. Por quê? Porque a pessoa tem a consciência que tem essa habilidade e essa capacidade de andar. Com relação à fala, por muitas vezes a pessoa que gagueja não ter segurança na sua capacidade articulatória, na sua capacidade de falar, o que é que ela faz? Ela começa, antes de falar, ela já prevê que vai gaguejar. E aí ela começa a pensar, inclusive, e o que eu escuto muito das pessoas que gaguejam, às vezes tem determinados sons que para elas são mais difíceis. Ou seja, no M é mais difícil para mim, ou encontros consonantais é mais difícil de falar. Aquela palavra às vezes não sai. Então, quando eu vou falar Tatiana, porque o som do T para mim é complicado, não sai, trava. E aí ela começa a ter essas crenças de que tem determinados sons que ela também não consegue. Mas uma coisa que é interessante é que essa mesma palavra e esse mesmo som, às vezes que ela não consegue falar, em outras situações sai fluentemente. Ou seja, o problema não é no som, o problema não é na palavra, o problema está exatamente na situação. Por quê? Para a gagueira acontecer, é necessário que tenha um outro, é necessário que tenha um ouvinte. Tanto é que as pessoas, quando estão sozinhas, elas não gaguejam. E isso mostra que ela tem capacidade de fala. Sim. Porque se ela não conseguisse falar, se ela não tivesse fluência, em nenhuma situação ela seria fluente. E a gente sabe que para a gagueira acontecer, ela depende de várias variáveis. É por isso que a gagueira é tão interessante quando a gente tenta compreendê-la. Por quê? Dependendo da situação onde a pessoa está, ela vai gaguejar mais, vai gaguejar menos. Dependendo com quem ela fala, ela vai gaguejar mais, vai gaguejar menos. Então, por exemplo, o que eu escuto muito, falando com meu colega de trabalho, eu gaguejo quase nada. Mas aí eu tenho uma reunião com o meu chefe, e toda vez quando eu vou falar com o meu chefe,
Nossa, eu gaguejo muito. Eu não consigo falar com ele, né? Então, essa posição de hierarquia também é muito marcada na gagueira. Por exemplo, falar o telefone. Para muitas pessoas, falar o telefone é uma dificuldade muito grande, né? Ler em voz alta também é muito difícil. E aí, quando a gente trata a gagueira, a gente tem que entender que ela é muito variável. E uma coisa que me faz pensar, né? Como a gente ainda não sabe, não se tem a causa exata da gagueira, ficam algumas lacunas que fazem a gente refletir muito sobre o que será esse enigma, né, da gagueira. Porque se for uma questão neurológica, então por que a pessoa, quando está sozinha, ela não gagueja? O cantar, tudo bem. O cantar, né, quando a pessoa que gagueja canta, ela não gagueja, mas a gente tem uma explicação, né? O cantar, sim, ativa uma outra área do cérebro. O cantar tem uma melodia que ajuda na fluência. O cantar é um texto decorado, então é mais fácil. Não é uma fala espontânea que a pessoa vai organizar antes de falar, e ainda assim tem aquele espaço de ficar pensando na gagueira, né? Então, aliás, no cantar não tem espaço, porque já está tudo ali programado e ela sabe o que vai falar. Então, é algo que eu fico pensando muito. Se fosse algo neurológico, uma condição neurológica, independente se a pessoa está sozinha ou se a pessoa está falando para 10 pessoas, é uma condição neurológica, ou seja, a pessoa deveria gaguejar, mas não é isso que acontece. E aí, por que a pessoa, quando está falando sozinha, ela não gagueja? Será que é porque ela não se preocupa com a gagueira? Ela está sozinha, né? Então, ela sabe que não tem ninguém a ouvindo para julgar a forma como ela fala. Logo, ela não precisa se preocupar em ter que falar bem. Porque é justamente essa preocupação em ter que falar bem, em não poder gaguejar, que faz com que a gagueira aconteça. Você pode perceber, tem pessoas que dizem assim, Tatiana, quando eu bebo, eu não gaguejo nada. E aí a gente para analisar aquela situação, né? Então, mas por que você não gagueja nada? Não é o álcool. O que será? É porque eu estou numa situação que eu estou me divertindo e aí eu nem lembro da gagueira, eu só quero me divertir com os meus amigos, só quero curtir aquele momento e só falo. E é exatamente isso que acontece, Rayane. O que traz a fluência não é você fazer exercícios para conseguir a fluência, porque a pessoa que gagueja ela já é fluente. Se você não tivesse fluência, você em nenhum momento seria fluente. Mas a pessoa que gagueja, ela já tem a fluência. O que acontece? Primeiro, essa fluência, ela não é observada, muito menos valorizada, porque a pessoa que gagueja, ela fica tão focada na gagueira, tão focada no erro, que não percebe quando ela é fluente. Nas sessões, eu sempre começo as sessões assim, perguntando, então, como é que foi sua semana? Quais foram as situações de fala? E a gente vai desenvolvendo. E sempre as pessoas começam a sessão falando das situações de gagueira, nunca das situações de fluência. Ou seja, é o tempo todo hipervalorizando a gagueira e a fluência subvalorizada. Então, um dos aspectos do tratamento é a gente fazer essa troca. E quando a pessoa que gagueja começa a observar a fluência dela, ela percebe, opa, sou fluente. Eu tenho fluência, né? E quando eu não busco essa fluência, é quando a fala flui. Porque o que importa não é o resultado final da fala. O que importa é todo o processo da fala. Se a pessoa que gagueja, quando está falando, dando uma entrevista ou apresentando um trabalho, ficar focada em se manter fluente, dificilmente ela vai conseguir. Porque é muita coisa para administrar ao mesmo tempo. Fora que isso já vai ativar as emoções, né? E é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque ainda existe uma ideia muito errada de que ansiedade e nervosismo gera gagueira. Isso é um mito. Nervosismo e ansiedade não gera gagueira.
Não é uma questão emocional, mas o emocional está ligado sim, mas de uma forma como consequência. Ou seja, a pessoa, por estar numa situação que é desconfortável para ela, por estar numa situação que ela teme, que ela tem medo, que ela tem receio de falar, né? O corpo ele responde também com isso. Então a pessoa vai ficar mais tensa, vai começar a suar, o coração vai bater mais acelerado, né? Ela vai ficar nervosa, ela vai ficar tensa, ela vai ficar ansiosa, mas tudo isso, o que é que teve por trás? A fala, uma situação de fala, ou seja, é uma consequência, não é uma causa. Entendi. Muito interessante isso que você assim mencionou, principalmente sobre o fato que muita gente é fluente quando fala sozinho, quando está sozinho, né? Quando está falando com a sua plantinha, com o seu gato, não sei. Exato. Você é fluente nessas horas. Realmente, a gente não pensa muito nisso, né? A gente está muito mais Uhum. focado na parte de fluência. Por que que eu falo assim? Mas a gente não para muito para pensar por que que eu sou fluente em certas horas, sou 100% fluente. É uma coisa Exatamente. a se pensar. E é exatamente isso que você falou. Sempre que eu tenho um ouvinte que não é alguém que eu acho que vai me julgar pela forma como eu falo, eu tenho influência. Então, se eu estou falando lá, cuidando da minha plantinha e falo com ela, ou com o meu animalzinho de estimação, ou com um bebezinho também, né? Porque eu sei que o bebezinho não vai me julgar pela forma como eu falo, é só um ouvinte. E aí a pessoa não precisa ficar preocupada se vai gaguejar ou não, ela só fala. E olha como é bacana isso. Para ser fluente, a gente só precisa falar, né? Todo esse esforço que se faz de tentar falar bem causa exatamente aquilo que a pessoa que gagueja não quer, que é gaguejar. Então, essa abordagem que eu trabalho é justamente fazer a pessoa entender o que é a gagueira e como a gagueira funciona. Porque a gagueira ela não vem do nada, né? A pessoa que gagueja já prevê que vai gaguejar antes de falar, isso tem uma causa, isso tem um porquê. Então, se eu trabalho numa abordagem em que se eu vejo sintomas, em que a minha estratégia para o meu paciente é só reduzir repetições, reduzir bloqueios, reduzir prolongamentos, é muito superficial isso. É como se eu estivesse tratando a gagueira como uma receita de bolo e te passo os exercícios e você vai fazer esses exercícios na frente do espelho, você vai suavizar a sua fala, você vai reduzir a sua velocidade de fala, você vai falar como um robozinho, ou seja, você vai ficar focado e preso na forma da sua fala. Na medida que eu proponho uma outra ideia, né, uma outra perspectiva, uma outra visão da gagueira e faço a pessoa entender por que que a gagueira acontece, eu dou liberdade para a pessoa falar. Porque olha como é bom você chegar para uma entrevista de trabalho ou você chegar para falar com seu chefe sem se preocupar se você vai gaguejar ou não. É Se verdade. preocupar apenas com o conteúdo. Entender que você vai ser avaliado numa entrevista de trabalho ou numa avaliação ou numa prova oral, você vai ser avaliado pelo seu conteúdo e não pela forma como você fala. E a partir do momento que a pessoa que gagueja começa a entender isso, ela vai modificando nela, né, essa ideia que gaguejar é errado. E vai começando a aceitar que ela pode gaguejar. Porque, Rayane, o objetivo principal da terapia, na minha perspectiva, é fazer a mudança de posição na pessoa que gagueja, ou seja, é uma mudança de identidade. Então, é aquela pessoa que se vê o tempo inteiro como uma pessoa que gagueja, e durante o tratamento, ela vai se ver como uma pessoa que é fluente e que tem momentos de gagueira na fala dela. Porque a gagueira, ela não é a pessoa. A gagueira, ela não é o tempo todo de fala. A Sim. gagueira ela é um momento, ela é uma situação. Mas muitas vezes a pessoa que gagueja, ela entende a gagueira, a fala como sendo só gagueira. É Sim. gagueira o tempo inteiro. E durante a terapia é importante a gente mostrar isso, que a gagueira é uma situação.
Ou seja, a gagueira não está no corpo da pessoa. A Entende? gagueira não é uma dificuldade articulatória sua de falar. Porque se você não conseguisse falar, você não seria fluente em algumas situações. E assim, qual que é o tipo de tratamento que que costuma ter um melhor resultado? Olha, eu diria que as duas abordagens, tanto controlar fala quanto essa outra abordagem de não controlar a gagueira, as duas dão resultado. O que é diferente é o objetivo, né? É o que eu pretendo nessa minha abordagem. Na abordagem que eu trabalho, a nossa preocupação não é contar sílabas gaguejadas. A nossa preocupação é entender o que é que a gagueira representa para aquela pessoa que gagueja, quais são as situações que são difíceis para ela enfrentar, e dentro da nossa terapia, programada para cada pessoa, porque as situações de fala difíceis é diferente para cada pessoa que gagueja, né? Então é um tratamento muito individualizado, muito específico, e a gente vai trabalhar aquelas situações de fala que para aquela pessoa que gagueja é mais difícil. Entende? Então, se para você falar o telefone é muito complicado, a gente vai trabalhar o porquê que falar o telefone é complicado, visto que o telefone é só um aparelho que ajuda na comunicação, né? Mas é interessante que muitas vezes o telefone é visto como algo que gera muita gagueira. E se eu trabalho numa abordagem em que eu estou interessada só em controlar, só em diminuir sintomas, isso para mim não vai me interessar. O que eu vou ensinar é o meu paciente a fazer exercícios enquanto ele está falando ao telefone. Entende? Então, eu acredito assim, não há o que dá mais resultado, mas é o que te dá mais liberdade para falar, te faz ficar menos presa na forma da fala. E essa abordagem é a abordagem que eu acredito, que é a que eu trabalho, né? Que é uma abordagem da linguagem, como sendo um problema de linguagem. Porque a gagueira não é algo que você tem no corpo, você não pode tocar a gagueira. Não é nada na língua, não é na garganta, não é algo nos lábios. Porque se fosse isso, eu trabalharia com exercício. Se fosse um problema de motricidade oral, eu trabalharia com exercícios. Mas a gagueira não é isso. Eu acho muito importante as pessoas que gaguejam perceberem isso. Perceber que eu tenho escutado muito as pessoas falarem assim, o segredo é eu entender que gaguejar está tudo bem. Não é só isso, porque não adianta eu perceber que gaguejar está tudo bem e ser feliz com a minha gagueira se eu fico substituindo palavras por um sinônimo, porque eu acho que aquela palavra eu não vou conseguir falar, se eu fico tentando não gaguejar, se antes de falar eu já faço a previsão de que eu vou gaguejar, entende? Então, é uma aceitação falsa. Porque quando você aceita de verdade que a gagueira faz parte da linguagem, não é Rayane, não sou eu, não é outra fono, é da fala de qualquer pessoa. Se você parar para observar as pessoas falando, se você, quando for ouvir a nossa gravação aqui, você vai ver que em vários momentos eu desfluí. A diferença é que, como eu não vejo a gagueira como um erro, eu passo por esse momento sem nem perceber. Ou se percebo, eu percebo depois que eu desfluí. E continuo falando, porque para mim está tudo bem. A pessoa que gagueja, se ela travar em alguma situação, aquilo para ela já vai ser uma coisa. Nossa, eu travei na frente do meu chefe. Nossa, eu travei numa entrevista falando lá com Rayane e ela vai publicar. Entende? Então eu já começo a ver aquilo como algo que não pode acontecer. E aí, na hora que a pessoa percebe que teve uma trava, né, que teve um bloqueio, ela vai tentar falar bem para que aquilo não aconteça de novo. E é esse tentar falar bem que vai gerar outros momentos de influência na fala dela. Muito interessante. E assim, você estava falando sobre a questão de técnicas da fala, de coisas assim, né? Que você tem uma visão um pouco diferente e tal. Uhum. Eu ia te perguntar exatamente isso, se tem
algum tipo de, assim, tipo exercício da fala que as pessoas podem tentar fazer em casa, que poderia, de alguma forma, ajudá-las com a fluência Uhum. da fala. Você teria, assim, alguma dica nesse aspecto, ou você acha que tem outras coisas que elas podem fazer que ajudaria mais? Uhum. Então, eu também trabalho exercícios na terapia que eu proponho, mas tudo, como eu falei para você, depende do objetivo, né, daquilo que eu proponho. Então, eu trabalho exercícios que a Sylvia Friedman, que é uma grande estudiosa da gagueira, ela fala exercícios de propriocepção da fala. O que são esses exercícios? É mais ou menos os exercícios de suavização. Ou seja, a gente trabalhar os pontos articulatórios da fala, né, em aqueles sons que as pessoas têm mais dificuldade, e não é na tentativa dela ficar nesse controle de suavizar o tempo todo. É mostrar para a pessoa que ela não tem problema nenhum para produzir som da fala, algum fonema da fala, entende? E aí, cada vez que a gente vai treinando, então, por exemplo, você diz assim, Tatiana, eu prendo muito quando eu falo M. E aí a gente vai dizer, então vamos lá, vamos trabalhar o M. Qual é o ponto de articulação do M? É bilabial. Então eu faço má, mé, mi. O que é que acontece quando você trava? Provavelmente é porque você colocou muita atenção nos lábios. Então, má. O que é que aconteceu aqui? Como eu coloquei muita atenção nos lábios, eu preciso que os lábios soltem para o som sair. Se eu prendo muito, o som não sai. Então, foi isso que aconteceu. Dentro da abordagem, o que é que a gente vai ver? Olha, viu só que você não tem nenhum problema para falar nenhuma palavra com M? O que aconteceu foi que você colocou tanta força, porque estava com receio de gaguejar, e o corpo responde tensionando, que aí você travou. Né? Mas aí eu mostro para a pessoa o que é que tem por trás daquela trava, que não é só a trava. Se eu trabalhar só o exercício, eu vou ensinar para essa pessoa apenas o exercício. E não vou procurar entender junto com ela por que, que ela acha que palavras com M é mais difícil. Exercício de respiração. As pessoas gostam muito de falar exercício de respiração, como se a pessoa que gagueja tivesse algum problema respiratório. E eu brinco muito com meus pacientes dizendo, olha, você não tem, porque senão você não estaria nem aqui, você está respirando. Né? Então, você não tem nenhum problema respiratório que seja causador de gagueira. O que pode acontecer muitas vezes, Rayane, é a respiração ficar afetada devido ao momento em que a pessoa está vivendo ali de uma situação de fala. Você pode ver que a respiração da gente, ela se altera dependendo do nosso estado emocional. Então, quando a gente está muito eufórica, ou quando a gente recebe um susto, ou quando a gente está nervosa, a respiração fica mais ofegante, ou a pessoa prende. Então, o emocional é que vai afetar a respiração, não é a pessoa que gagueja porque não respira bem. Mas eu faço exercícios de respiração para que a pessoa perceba que ela não tem um problema respiratório que faça causar gagueira. Então, é como se a gente fosse fazendo exercícios para ir excluindo essas supostas causas que as pessoas criam para tentar deixar objetificar a gagueira, porque eu sinto que há uma necessidade de localizar a gagueira na pessoa, no corpo, né? Mas a gagueira ela não está no corpo, a gagueira ela está no discurso, ela está na fala, porque a gagueira só acontece se eu tenho um ouvinte, se eu tenho um outro. Quando eu estou sozinha, eu não gaguejo. Então, se a gagueira tivesse em mim, eu sozinha iria gaguejar também. Né? Então, eu poderia indicar, sim, esses exercícios, ler em voz alta na frente do espelho, mas não ler em voz alta na frente do espelho para saber se gaguejou ou não. Ler em voz alta na frente do espelho para você perceber os movimentos articulatórios, que não tem nenhuma dificuldade em falar nenhum som, que você consegue ler, sim, em voz alta. Então, se você consegue ler em voz alta quando está sozinho, por que não consegue ler em voz alta quando está na frente de alguém? Se a habilidade de ler em voz alta é a mesma.
não é? É a mesma. Só que o que é que vai mudar? É a situação. Então, entende por que é tão importante a gente trabalhar situações de fala e não ficar só no sintoma? Por causa disso. Então, junto com o meu paciente, eu vou entender por que que, então, se você tem a habilidade e você observa que tem essa habilidade de falar sozinho, de ler em voz alta sozinho, você também tem para ler para alguém. E a gente está falando de habilidades. E ler em voz alta para quem gagueja perto dos outros é o pior, é uma das piores coisas que você pode pedir. Eu Imagino. detesto. Olha, até hoje eu não gosto. Qual que é o conselho que você daria para pais de crianças que gaguejam e para adultos que gaguejam? Uhum. Então, vamos começando para os pais, né? O primeiro conselho que eu dou, e o que eu acredito que é mais importante, é valorizar o conteúdo da fala da criança e não a forma como ela está falando. E perceber que qualquer algo de estranho que comecem a perceber na fala da criança, marca uma avaliação, procure um fonoaudiólogo especializado em fluência, que isso é muito, muito importante, porque eu escuto lá várias mães indo lá no meu Instagram falando: ai, Tatiana, meu filho já está na fono há 3 anos e não muda. Ah, o meu filho está na fono há 5 anos e não tem diferença. Então, é necessário, sim, não é uma questão de escolha, assim, né? Dentro das possibilidades, que seja com um profissional especializado na área de fluência. Outra coisa, não completar a fala das crianças, isso tanto faz para o adulto, né, que gagueja, quanto para a criança, porque se a gente completa a fala da pessoa, a gente corta a voz dela, né, a voz no sentido amplo, não só voz, som, né, mas a gente corta a fala da criança, e ela sabe falar, ela tem a fala, ela tem o discurso dela. Não pedir para a criança ficar calma, respirar, falar devagar, porque nada disso vai ajudar. A criança não gagueja porque quer, ou seja, não é algo que ela consegue controlar, não é algo voluntário. Então, não vai adiantar você pedir para a criança parar de gaguejar. Ficar calma, a criança não está nervosa, ela só está gaguejando. E é uma das coisas que acredito que uma das coisas que mais irrita a pessoa que gagueja, né? Ela está gaguejando e fique calmo. Mas eu não estou nervoso, eu só estou gaguejando. Né? Eu estou bem, eu não estou nervoso. Então, mas as pessoas ainda têm essa ideia do senso comum de que a pessoa gagueja porque está insegura, porque está nervosa, né? E não tem nada a ver com isso. E aí é mesmo isso, é valorizar, né, o conteúdo da fala da criança e não a forma. E sempre que os pais perceberem ou surgir um mínimo incômodo que for, não esperem, não esperem. Procure, assim que puder, um profissional para receber as orientações. Caso a criança precise de acompanhamento, fazer acompanhamento para a criança. Tá? Essa realmente é a melhor dica que eu posso dar para os pais. E com relação aos adultos que gaguejam, é uma coisa que é muito difícil. Mas é o que resulta. É falar, né? É falar. Porque toda tentativa que se faz para não gaguejar, gagueja. E aí a gente poderia até deixar aquelas frases, né, de... e, o que, é que a gente poderia... É, exatamente. Tudo que você faz para não gaguejar é o que faz você gaguejar. E realmente, se você parar para analisar isso, todo esse esforço que a pessoa que gagueja faz para não gaguejar é quando ela gagueja mais. Eu acho que é um ponto muito interessante para se pensar. Não é algo fácil, não é, de certeza não é algo fácil, porque é algo que vai de contra a tudo que a pessoa que gagueja vem fazendo ao longo do tempo. Mas é algo que vale a pena experimentar, porque, como eu falei antes, se controle de fala funcionasse, se controlar gagueira funcionasse, ninguém estaria gaguejando mais. É verdade. Né? Então vamos falar sem tentar prever se vai gaguejar ou não. É como se você fosse andar, Rayane. Imagina, você levanta daí
e vai até a cozinha. Você não vai ficar você não vai ficar medindo o tamanho dos seus passos. Você não vai pensar, agora eu vou dar o primeiro passo com a perna direita, depois eu vou dar depois eu vou dar com a perna esquerda. Esse passo vai ser maior. Não, você só vai levantar e vai andar. E é isso que faz você não cair. Imagina se você começar a andar controlando seus passos. Vai ser terrível, a gente não consegue nem imaginar, né, como é que seria. E a mesma coisa é a fala. Então, é acreditar na sua capacidade de fala, é acreditar que você não tem nenhuma doença, porque a gagueira não é doença. Se a gagueira não é doença, não é passível de cura. E aproveitando para falar sobre isso, os adultos ainda têm muita ideia de que, porque é adulto, a gagueira não tem tratamento. A gagueira tem tratamento, sim, para todas as idades. Não vou falar cura, porque gagueira não é doença, tá? Mas a gagueira tem tratamento, sim, para o adulto. É claro que para a criança, a gente diz que quanto mais cedo é melhor. Por quê? Porque a criança ainda não constituiu uma identidade de pessoa que gagueja, ainda não viveu muitas situações negativas em relação à fala. Então, não tem muitas crenças ainda em relação à gagueira. Então, é mais fácil trabalhar, né? Com um adulto, ele já tem muita coisa cristalizada, já tem muitas crenças em relação à própria fala, já tem muitos medos em relação à fala. Então, a gente vai desconstruindo isso ao longo da terapia, mas tem tratamento, sim. Tatiana, obrigada por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para poder compartilhar um pouco do seu conhecimento como fono. Fiquei muito feliz. Acho que a gente falou sobre coisas interessantes, né? Fico muito, muito feliz por essa iniciativa sua, mesmo pela sua história de vida que eu vi lá na live, né, que é muito interessante, e é com certeza alguém que eu vou usar como referência para as pessoas que eu conhecer que gaguejam, porque eu acho que é isso mesmo que elas precisam, sabe? É enfrentar, é ver que a gagueira, ela é só um pontinho na vida da pessoa, ela não é a pessoa inteira. Muito obrigada, viu? E parabéns. Imagina, eu estou super feliz. Obrigada, obrigada mesmo. E a gente fica em contato, tá bom? Um beijo. Ok. Um beijão, querida. Beijo. Tchau. Tchau.